Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Nós vamos dar sequência, à nossa série de mensagens esse mês de setembro. A igreja que eu quero ser, não é? O Senhor nos chamou para sermos representantes do seu reino. O Senhor nos chamou para sermos o seu corpo aqui na terra. O Senhor nos chamou para sermos sal e luz nessa sociedade, nesse mundo no qual jaz o maligno. E não pode ser diferente disso. Um cristão não pode jamais ter uma mentalidade de que tem uma igreja, de que vai a uma igreja, de que vai assistir um culto. A nossa percepção tem que ser sempre a seguinte: nós somos a igreja, nós vamos prestar um culto. Não é? Nós somos representantes do reino de Cristo. Ou seja, nós estamos aqui nesta terra para cumprir uma missão e um propósito. Ser a igreja de Cristo. Sermos embaixadores e representantes do seu reino. Amém, igreja? E vamos continuar compartilhando nessa perspectiva a palavra do Senhor que está lá em 2 Coríntios. Capítulo 8. Segunda Coríntios, capítulo 8. Versos 7, 8 e 9. Farei essa leitura. Os irmãos acompanhem atentamente aí na sua Bíblia essa leitura. 2 Coríntios 8, versos 7, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo o cuidado e em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Peça ao Espírito de Deus que ilumine o seu entendimento, que fale ao seu coração, que nos capacite para ministrar a palavra com profundidade e fidelidade para a glória dele. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Te louvamos, ó Pai, pela palavra lida e te pedimos, ó Pai, que teu Espírito Santo leve cativo todo o pensamento em obediência a Cristo. Que teu Espírito Santo tire do nosso meio toda inquietação, toda dispersação e que nós, Igreja do Senhor, possamos estar aqui em santo temor e reverência à tua presença e que possamos beber da tua fonte, que possamos ser alimentados pela tua palavra e que saiamos daqui de uma forma totalmente diferente da forma que entramos, saiamos daqui tocados pela tua graça, saiamos daqui tocados pela tua presença, saiamos daqui cada vez mais convencidos do teu chamado para as nossas vidas e cada vez mais empenhados em te servir e em obedecer a tua vontade. Assim oramos e colocamos nossas vidas em tuas mãos, certos, ó Pai, de que o Senhor é conosco, de que o Senhor está à frente de nós, nos guiando e nos livrando de todo tropeço. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa palavra lida, ela faz parte de um contexto muito interessante. Se você der uma olhada nos versículos anteriores, acima do seu capítulo 8, tem um subtítulo que diz aí, a oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia.
Dificuldades financeiras sempre existiram no meio do povo de Deus. Lutas, provações, desafios financeiros sempre existiram. E nessa época em que a carta foi escrita não era diferente. Esse texto lido está num contexto em que a igreja foi conclamada a contribuir, a se ajuntar na obra do Senhor, a honrar e suprir as necessidades daqueles que estavam em dificuldade. E nós encontramos esse texto maravilhoso nesse contexto. Um contexto no qual a igreja estava sendo desafiada a ofertar, a se envolver na obra do reino de Cristo, com seus bens materiais. Quando eu falo para você em doação e em generosidade, o que vem à sua mente? Seja sincero, faça uma breve reflexão. Quando falamos em doação, em generosidade, o que vem à sua mente? Normalmente, comumente, pensamos em bens materiais, em doar bens materiais. Não é assim mesmo? Geralmente se pensa nisso. Mas será que a mordomia cristã se resume apenas esta esfera, esta área da caminhada? Nós queremos meditar nessa noite, nesse texto, a partir desses 3 versículos, e refletirmos numa perspectiva de vida mais ampla e mais profunda. Porque a igreja que eu quero ser não é uma igreja que doa. Eu não quero ser uma igreja que doa. Eu quero ser uma igreja que se doa. Nós precisamos ser uma igreja que se doa. Se doar é muito além de apenas doar. E quando falamos de doações, de generosidade, muitas vezes temos uma percepção de doação. Mas o Senhor não nos chama apenas para manifestarmos a graça de Deus nessa esfera de satisfazer necessidades materiais, nessa esfera de doar algo a alguém, ou apenas no âmbito de doar algo à igreja. É mais profundo que isso, é mais amplo. Por isso nós devemos desejar e almejar ser uma igreja que se doa em primeiro lugar. Se doar. E o princípio da generosidade cristã está exatamente nesse ponto, em se doar. E não apenas doar algo. Se doar. Guarde isso no seu coração. Deus te amou de tal maneira. O que Ele fez por mim e por você? Deu o seu filho. Seu único filho. Ele deu de si o seu filho. Jesus, por sua vez, para cumprir o propósito do Pai, um propósito motivado por amor, se esvaziou de toda a sua riqueza, de toda a sua glória, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. É o que diz aí, o verso 9. Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Quanto você recebeu de Jesus Cristo? Quanto de ouro e quanto de prata? Nós recebemos de Jesus Cristo. Nem 1 centavo. Mas Ele se esvaziou de toda a sua glória e majestade, se fez pobre por amor a nós, por amor a você. Ele se doou, Ele se entregou. Jesus, por sua vez, ao subir aos céus, Ele roga ao Pai que envie o seu Espírito, o Espírito Santo, fosse enviado da parte do Pai, para que nem eu e nem você ficássemos desamparados, ficássemos sem uma direção sobre nossas vidas. Ou seja, o próprio Pai doa do seu Espírito Santo a mim e a você. Então, quando nós falamos de generosidade cristã, o padrão é o nosso Deus triuno. Ele não apenas doou bens materiais, Ele se doou por mim e por você. Ele se doou, doou o seu Filho, doou o seu Espírito, derramou sua graça sobre nós, derramou o seu poder sobre nós. Ele se auto-revela para se fazer conhecido por nós.
E isso é muito mais precioso, isso é muito mais profundo que apenas bens materiais, que apenas doar algo por um necessitado, que apenas entregar um valor, um bem material. Isso é muito mais amplo, muito mais profundo. E essa doação de Deus é muito mais valorosa para as nossas vidas. Esse é o padrão de generosidade que o cristão precisa assimilar. É isso que nós precisamos ter de perspectiva, de percepção, de generosidade, de mordomia cristã. Não apenas doar, mas, assim como o nosso Deus, se doar, se entregar. Esse é o padrão de generosidade, a partir do exemplo de Deus, por mim e por você. Muito mais amplo, muito mais profundo. Quando nós pensamos em doações e generosidades, nossa mente limitada e muitas vezes materialista só pensa em bens materiais. Só alcança uma esfera e uma área da existência humana. Mas Deus foi muito além. Ele se doou, se entregou por todos nós. O nosso Deus triuno é o nosso maior exemplo de doar-se a si mesmo. E o contexto de Coríntios mostra uma situação de doação material, de envolvimento, de entrega. Mas o texto proposto, no verso 7 que nós iniciamos a leitura, o apóstolo fala a Tito, que assim também abundeis nessa graça. Abundeis nessa graça. E ele cita que graça é essa. Que favor imerecido foi esse que nós recebemos da parte de Deus e que devemos abundar. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A graça que nós recebemos de Jesus Cristo foi uma doação de si mesmo. Ele se esvazia de sua glória e seu poder com um propósito. Ele não apenas se esvaziou por se esvaziar. Não apenas isso. Ele se esvaziou de toda a sua riqueza e glória com um propósito. Para te tornar rico. Para me tornar rico. Ou seja, para nos alcançar. Para nos alcançar. Para que a glória de Deus pudesse se manifestar a nós. É isso que ele diz. Vos tornasseis ricos. Tem alguma riqueza maior do que a glória de Deus sobre a sua vida? Sim ou não? Não. Com certeza não. Não tem nenhuma riqueza maior do que a glória de Deus sobre as nossas vidas. E o Senhor se esvaziou de toda a sua glória para que nós nos tornássemos ricos, para que nós fôssemos alcançados pelo amor do Pai. Enquanto o mundo enriquece tirando dos outros, o cristão enriquece dando aos outros. A exemplo de Jesus Cristo, se esvazia para nos tornar ricos. Enquanto o mundo tira dos outros para se enriquecer, nós nos doamos para que o outro se enriqueça. E a própria palavra diz que mais vale dar do que receber. A Bíblia revela esse princípio. Mais vale dar do que receber. E Paulo sugere que existem duas maneiras de semear. Podemos semear pouco, ou podemos semear em abundância. Mas não podemos limitar esse princípio da semeadura, esse princípio da generosidade cristã, a apenas questões ligadas a bens materiais. Jesus não deu por mim nem por você, como eu já disse, ouro ou prata. Ele se doou. Nós não podemos limitar esse princípio da generosidade cristã, de se doar, a apenas essa esfera de bens materiais. Que nós devemos ser uma igreja que se doa a exemplo do Pai, a exemplo do Filho, a exemplo do Espírito Santo. E nós podemos pensar em 3 áreas básicas da vida humana, que nós podemos ser essa igreja que se doa. E que nós devemos ser essa igreja que se doa.
Pode ser que você pense em outras áreas, em mais áreas, mas eu quero citar apenas 3, para sermos bem didáticos. 3 áreas básicas que nós devemos nos doar ao próximo, nos doar para a glória de Deus. Uma delas, obviamente, a área material. Como eu disse, desde o início, a Igreja de Cristo passa por lutas e desafios materiais. Essa é uma área de extrema importância, mas não é a única área que precisa haver essa doação da igreja, que precisa haver essa entrega nossa. A área material, sim, é uma área importante, mas não é a única. Não é a única. Pensa comigo. Quando falamos de bens materiais na igreja do Senhor, a palavra de Deus revela em Malaquias 3,10, por exemplo, que quando nós somos fiéis dizimistas e ofertantes ao Senhor, há mantimento na casa do Senhor. E esse mantimento é para satisfazer as necessidades do povo, satisfazer as necessidades do trabalho. É um princípio que está por trás da fidelidade nos bens materiais, é um princípio de gratidão, um princípio de fé e obediência. E a palavra fala, trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento em minha casa. É um princípio de gratidão, é um princípio de fidelidade, de obediência por trás dessa necessidade. Na área material, há um princípio de mutualidade. Aqueles que têm com que doar, doe, para aqueles que não têm o que receber, recebam algo. É um princípio de mutualidade. Também há um princípio de responsabilidade. Somos responsáveis uns pelos outros. E a palavra em Provérbios 11, 24 diz assim, tratando dessa área material, de doar-se em relação aos bens materiais. Um cristão que não se apega aos bens materiais, que não ignora a necessidade do outro, há um cristão que não fica apegado aos bens, ignorando a fidelidade a Deus com os seus próprios bens materiais, os dízimos e ofertas, ou seja, olhando apenas por esse aspecto, nessa área, Provérbios 11, 24 diz assim, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Ou seja, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Porém, aquele que retém mais do que é justo reter, ser-lhe-á por pura perda. Ou seja, aquele que retém mais do que é justo por reter, ou seja, aquele que não é fiel nos dízimos, que não é um ofertante, que não se importa com a situação do outro, ele está retendo mais do que é justo reter. A palavra diz e revela que é pura perda. Devemos doar a nós mesmos, ou seja, na área dos bens materiais, administrar bem os bens materiais adequadamente, para termos com que socorrer o próximo. Quando esbanjamos, quando torramos aquilo que Deus nos permite, nós não temos como socorrer o irmão ou a irmã. Nós muitas vezes vamos deixar de ser fiéis nos dízimos e ofertas, porque administramos mal tudo o que o Senhor nos permite ter para a glória dEle. Isto é mais que doar. Isto é entender que tudo é do Senhor e tudo deve ser administrado para a glória dEle. Então, olhando para essa área dos bens materiais, nesse capítulo 8 de 2 Coríntios, nós vimos ali que as igrejas, apesar das crises, corresponderam à necessidade material. Mas não podemos ficar apenas nessa área. Devemos ser, sim, fiéis administradores dos bens que Deus nos confia, para termos com que ajudar o próximo, para mantermos a fidelidade nos dízimos, nas ofertas, para não termos apego aos bens, entendendo que por meio dos bens o Senhor é glorificado. Porque é uma igreja que se doa, que se preocupa, que se responsabiliza pelo bem-estar do outro, é uma igreja que ama, é uma igreja que se envolve, é uma igreja que se importa.
Isso era tão forte, precisa ser tão forte na nossa vida enquanto igreja, que lá em Atos 2:42, as pessoas a perceberem tal comunhão, tal envolvimento, tal cumplicidade entre o povo de Deus, as pessoas queriam fazer parte daquela comunhão. As pessoas se simpatizavam com a igreja, por tamanha era a comunhão e a cumplicidade da igreja, do povo de Deus. Tudo que era recebido aos pés dos profetas era distribuído à medida que haviam necessidades. Uma igreja que se envolve, uma igreja que se importa com a necessidade do outro, é uma igreja que impacta o mundo. Pela fora, como eu disse, a perspectiva do mundo para enriquecimento é tirar do outro. A perspectiva do cristão diante de Deus para engrandecimento é dar ao outro. E é dando que se recebe, mais vale dar do que receber. Então, nesta área material, nós precisamos administrar, sermos mordomos fiéis. Não mordomos que buscam acumular com uma mentalidade mundana, mas mordomos que administram bem todas as posses, para que Deus seja glorificado através de uma administração sensata, sóbria, para que tenhamos com que dar a quem necessita, para que possamos corresponder àqueles que têm menos, àqueles que passam por infortúnios, àqueles que passam por dificuldades. E para um cristão que é grato ao Senhor, que é fiel ao Senhor e que percebe esse princípio de gratidão no dízimo e oferta, 10% é uma referência mínima, é um piso, não é um teto, é um piso. Então, no quesito, na área material, nós devemos ter essa concepção. Tudo que eu tenho para a glória do meu Deus, e eu administro para a glória do meu Deus. Eu administro com sobriedade, com bom senso, porque aquilo que sobra não é para ser desperdiçado, e nem para ser entesourado. É para quem sabe abençoar um outro que precisa de recurso, que precisa de auxílio. Essa deve ser a perspectiva na área material. Uma igreja que se doa. Mas também uma outra área de extrema importância, que hoje em dia se torna cada vez mais crítica, tão crítica quanto a área material. É uma área emocional. A igreja que eu quero ser é uma igreja que se doa, que se importa e que se envolve com a angústia do outro, com o desconsolo do outro, com o abatimento do outro. E essa é uma área que tem assolado vidas. Você conhece algum irmão que se encontra abatido, com um semblante caído, na beira de uma depressão? Ou quem sabe já caminhando em depressão? Isso eu falo de irmãos. Você conhece pessoas assim? Que estão desencorajadas, desanimadas, enfraquecidas, desmotivadas? Uma igreja que se doa e que se envolve e que se interessa pelo outro. Nessa área emocional, nós também somos chamados para nos doarmos. Ou seja, a graça que precisa abundar em nós é a mesma graça que superabundou por meio de Cristo Jesus, que se entregou, que se derramou por mim e por você, que se interessou por nós. Não teve economia em se doar, em se entregar. E nós não podemos ficar apáticos, indiferentes e alheios às dificuldades do irmão, da irmã, ao abatimento, à tristeza, ao desconsolo, à desesperança. Você se doa a favor do outro que está abatido? Você se doa a favor daquele que precisa de uma palavra de encorajamento? Que precisa de um caminhar ombro a ombro? Assim também abundeis nessa graça. Qual é a graça de Cristo? Cristo se esvaziou por nós. Nós estamos nos esvaziando de nós mesmos, de nossas vaidades, de nosso tempo, de nossos afazeres, para dedicar um tempo para andar do lado do irmão que precisa ser fortalecido.
cuidando daquele que está abatido, cuidando daquele que está necessitando de um encorajamento. Uma igreja que se doa, uma igreja que se importa, uma igreja que cuida. Ou seja, a generosidade cristã vai muito além da área material, mas envolve também a área emocional. Quantas pessoas passam por abatimentos, tristezas e entram em depressão profunda e muitas vezes estão caminhando ao nosso lado. E a gente nem percebe. A gente nem vislumbra, nem se dá conta. 2 Coríntios 1:4 fala assim: é Ele que nos conforta, se referindo ao Espírito Santo. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Quando Jesus sobe aos céus e pede ao Pai que envie o Espírito Santo da parte do Pai, e Ele se doa a nós por meio do seu Espírito, Ele está doando o Espírito para nos consolar, nos guiar, nos conduzir, para que nós também cumpramos esse propósito na vida do outro. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Qual foi a última vez que você se doou para consolar um irmão angustiado? Uma irmã angustiada. Percebe? Não é doar apenas os bens materiais, mas é se doar a favor daquele que também está abatido. Tempo, ouvido, amparo, palavra de encorajamento, amor, vida na vida, relacionamento, se importar. Essa é a igreja que eu quero ser, uma igreja que se doa. Não apenas uma igreja que doa bens materiais e que a igreja está rica, abastada, mas existe indiferença, porque é uma igreja que não se doa. Mas é uma igreja que é comprometida, que é fiel nos dízimos e ofertas, mas é uma igreja que é envolvida uns com os outros, porque ela se doa, ela se envolve, ela se importa, em todas as áreas da vida. E essa área emocional, hoje em dia, é uma área extremamente gritante. Muitos dentro da igreja estão gritando por atenção. O pastor Felipe não consegue acompanhar todos, não é, pastor Felipe? Nem os presbíteros, nem eu, nem os diáconos. Mas se cada um se doar, tranquilo, fica leve. Quando todos se envolvem, não fica pesado para ninguém. A igreja que eu quero ser é uma igreja que se doa, que se envolve, que se importa. Doar a si mesmo, assim como Cristo se envolveu conosco, se doou por nós, se importou com o outro. Não apenas na área material, mas também nos cuidados pessoais, na área emocional, na mutualidade. A Bíblia chama isso de mutualidade. A Bíblia traz para nós alguns mandamentos recíprocos, como exortai-vos uns aos outros, ou seja, encorajai-vos uns aos outros. A comunhão dos santos, onde Deus ordena suas bênçãos. Tudo isso é doação. Eu me dou a ponto de ter comunhão contigo e querer estar próximo a você. Eu abro mão do meu tempo, abro mão de afazeres para estar na comunhão dos santos. Para ali Deus derramar as suas bênçãos sobre todos. Encorajar ou exortar exige relacionamento. Como eu vou me doar ao outro e suportar as suas cargas se eu não me relacionar? Então, se doar vai muito além de dar apenas bens materiais, mas é dar de si mesmo. Emprestar os seus ouvidos, estender o seu coração, puxar com a sua mão, apoiar nos seus ombros. Uma igreja que se importa, uma igreja que se doa e que está atenta às necessidades emocionais. Mas também é uma igreja que se doa nas necessidades espirituais. Meus queridos, evangelismo, discipulado,
orações intercessórias exigem doação, doar-se a si mesmo. Ninguém faz isso se não quiser doar-se a si mesmo. Talvez seja o motivo pelo qual a igreja, no geral, tem estado tão fraca na obra evangelística, no discipulado, por uma inexistência de doação. Você está disposto de doar o seu conforto para acolher um novo convertido e discipular essa pessoa? Para ir de encontro a uma pessoa que está nas trevas e apresentar o amor de Cristo? Você está disposto a se doar a tal ponto de enfrentar problemas de outras pessoas como se fossem seus problemas e suas lutas pessoais? A igreja que eu quero ser é uma igreja que se doa no flagelo espiritual do outro. E não tem nada mais gritante, mais urgente do que salvação. Bens materiais, conforto e consolo, tudo isso é muito bom e muito necessário e muito útil dentro da igreja de Cristo. Mas lá fora, o que as pessoas precisam de Jesus Cristo é de salvação. Isso é o que eu chamo de doar-se espiritualmente. Nessa esfera espiritual é a questão da obra evangelística. De realmente nos envolvermos com os perdidos com um propósito. Meu único propósito é apresentar Jesus Cristo. É levar salvação. Levar o evangelho do reino. Foi para isso que o Senhor me chamou. Foi para isso que o Senhor me fez um sacerdócio santo. Assim como a graça do Senhor nos alcançou, e como Paulo fala para Tito, esta graça salvadora precisa ser abundante nas nossas vidas, para que vos abundeis nessa graça, muito além de darmos bens materiais, de sermos fiéis nos dízimos e ofertas, muito além de estarmos atentos às necessidades da própria igreja, necessidades emocionais, cuidado de uns com os outros, nós precisamos estar atentos. Aquele que está nas trevas está indo para o inferno. Essa é a necessidade mais gritante do ser humano. Cristo Jesus. E precisamos nos doar. Ser uma igreja que se doa, que se envolve na obra evangelística. Nós podemos fazer tudo para as pessoas, mas se não apresentarmos a Cristo, não fazemos nada. Encher a barriga de uma pessoa, dar roupa, dar uma palavra de consolo e conforto, não será nada se essa pessoa não conhecer a Cristo, por meio de você, por meio de nós. Então a igreja que eu quero ser é uma igreja que se doa materialmente, que se doa emocionalmente, que se doa espiritualmente, que se envolve nos flagelos desse mundo, não para revolucionar o mundo, mas para apresentar Jesus Cristo. Não para denunciar as pessoas simplesmente por denunciar o pecado e o erro, mas para apresentar a solução que existe em Cristo Jesus. A justiça de Deus foi generosa para conosco. Deus não imputou sobre nós a punição para os pecados. Ele foi tão generoso para conosco que Jesus Cristo se esvaziou e nos alcançou. E essa obra continua. Nós precisamos ser instrumentos dessa graça. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, Igreja Presbiteriana do Eldorado, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que propósito Deus te transformou nesse povo santo, nesse sacerdócio real? O versículo responde: a fim de que proclamasses a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu querido e minha querida, nós precisamos ser uma igreja que se doa, que se envolve com o perdido. Doamos o nosso tempo, o nosso conforto, os nossos interesses pessoais, mas nos envolvemos com o outro com o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a luz. O que o mundo mais precisa é de Cristo. O que o mundo mais precisa é dessa revelação.
E ela vai se dar através da sua vida. O quanto eu me entrego para a obra do Senhor. O quanto eu me dou. Jesus se esvaziou de toda a sua riqueza, se fez pobre para que eu me tornasse rico. Nós estamos dispostos a nos doar de tal maneira. Nós precisamos ser essa igreja que se doa. Ser uma igreja que se envolve uns com os outros. Que nos fortalecemos mutuamente. Uma igreja que se preocupa. Uma igreja que se importa uns com os outros. Mas também uma igreja que está com o olho voltado para aqueles que estão nas trevas. Uma igreja que testemunha. Uma igreja que se doa. Que sai da sua zona de conforto e vai de encontro ao perdido. Que compra briga com o inferno para resgatar alguns das mãos do inimigo. Nós precisamos ser essa igreja. Uma igreja que se doa em cada área da vida. Não somente a área material, não somente a comunhão, o cuidado de uns para com os outros na fé, mas também uma igreja que se doa e que se importa com os perdidos, que abre mão do conforto, que está disposta a receber o flagelo, aquele que está todo destruído, colocar pomada, tratar as feridas, tirar a sujeira, dar banho com a palavra de Deus, de se expor até a riscos, mas porque entendeu a graça de Deus, porque entendeu a generosidade de Deus, porque entendeu o quanto Deus se doou por nós, para que nós estivéssemos aqui hoje, ricos em Cristo Jesus, cheios da graça do Senhor. Nós precisamos entender a generosidade de Deus. E quando falamos de generosidade, devemos ter essa percepção ampla e profunda. E sermos nós doadores de vida. Tanto em área material, tanto na área emocional, na comunhão da fé, quanto naqueles que estão distantes. Naqueles que precisam ser tocados pelo amor de Deus. Através de nós. E dentro disso que nós estamos compartilhando, meus queridos, há dois princípios muito claros que precisam nortear a nossa caminhada. Uma igreja que se doa precisa ser norteada pela mutualidade. Mutualidade, uns aos outros. Essa é uma característica de uma igreja que se doa. Uns aos outros. Mas uma igreja que se doa precisa ser norteada pelo princípio da responsabilidade. Responsabilidade cristã. Uns para com os outros e a responsabilidade cristã para com aqueles que estão em trevas. Porque estamos aqui para fazer diferença. Estamos aqui para salgar a carne. Estamos aqui para iluminar. Para aqueles que estão em trevas enxerguem a Cristo. Então esses dois princípios precisam nortear uma igreja que se doa. Mutualidade uns aos outros e responsabilidade. Todo cristão é um sacerdote de Cristo. Tem um chamado direto de Cristo para se doar, assim como Deus Pai se doou, assim como Deus Filho se doou, e assim como o Espírito Santo se doa a nós, é derramado sobre nós. Nós precisamos seguir esse exemplo de generosidade, mutualidade, uns aos outros, na área material, responsabilidade na área material, mutualidade e responsabilidade no cuidado de uns para com os outros, o seu irmão, a sua irmã, essa pessoinha que é comprada pelo sangue do Cordeiro que está ao seu lado, é preciosa para Deus. Não pode ser uma pessoa que se torna indiferente a você. Não pode ser algo indiferente a você. É uma pessoa preciosa aos olhos do Pai. E a mutualidade nos faz enxergar este valor. Este valor. E nós precisamos olhar uns para os outros com este olhar de fraternidade, com esse olhar de cumplicidade, com esse olhar de é minha família, não é pesado, é meu irmão. Mutualidade e responsabilidade no que tange aos perdidos.
somos um corpo. E enquanto corpo, temos que levar a mensagem de Cristo. O que isso quer dizer? É nossa responsabilidade, devemos apoiar uns aos outros nessa obra. É um trabalho de equipe. E a Igreja do Senhor é a agência missionária do reino. Cada um deve dar sua justa contribuição para que a obra evangelística aconteça. E assim cada um tem um papel a desenvolver nessa obra. Mutualidade e responsabilidade são os dois princípios que precisam nos nortear. E assim vamos cumprir o que o Paulo orienta a Tito. Final do verso 7. Assim também abundeis nessa graça. E no verso 9 ele disse: o Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Em momento algum Deus deu ouro ou prata para nos salvar. Ele se doou. E essa graça precisa superabundar em nós, na Igreja de Cristo. A igreja que eu quero ser é uma igreja que se doa, uma igreja que se envolve, uma igreja que se importa, uma igreja que vai de encontro ao perdido, que não tem medo de sair da zona de conforto, que não tem medo de comprar briga com o inferno por aqueles que Jesus Cristo deu a sua vida, mas é uma igreja que se doa, uma igreja que está vivendo em plena comunhão, em mutualidade e responsabilidade, mas que não deixa de olhar para os perdidos. Essa é a igreja que se doa, é uma igreja que entende a generosidade de Deus, uma generosidade que vai além de posses. Deus se doou por mim e por você. Qual é a nossa resposta diante de tamanha generosidade? Qual é a sua resposta? Nós precisamos ser essa igreja que se doa, uma igreja que testifica e testemunha da generosidade de Deus por todos nós. Amém, irmãos? Feche seus olhos.